Amados, ano novo, né? Nós estamos gravando essa ministração porque vai ser uma série de mensagens, e essa ministração vai ser fundamental para você entender toda a série, né? A Bíblia fala de bênção e maldição de começo ao fim, e interessante que nós vamos observar as bênçãos de Abraão, e nas bênçãos de Abraão nós vamos observar aí uma aliança. Então nós vamos estar falando das bênçãos, vamos estar falando da prosperidade, vamos estar falando da saúde, vamos estar falando do crescimento espiritual. Mas quando chega Moisés, a gente observa que a palavra de Deus nos apresenta em Moisés uma situação da Deuteronômio 28, né? A lista das bênçãos e a lista das maldições. E a partir da aliança mosaica, a partir de Moisés, nós vamos encontrar inúmeras bênçãos na palavra de Deus. Por direção do Espírito Santo de Deus, nas terças-feiras nós vamos fazer os encontros, um encontro muito especial, que vamos chamar de encontros de bênçãos. Encontros de bênçãos. Faz parte da natureza de Deus abençoar. É natural de Deus abençoar os seus filhos. Ele nos criou para sermos abençoados. Sê tu uma bênção. Ele nos criou para abençoarmos outras vidas, outras pessoas, né? Então nós queremos viralizar isso, encontros de bênção. Eu quero te ver no encontro de bênção. Eu fui abençoado no encontro de bênção. Por quê? Nesses encontros de terça nós vamos ter esse tripé. Prosperidade financeira, saúde e crescimento espiritual. Esses são os 3 níveis de bênçãos que nós vamos ministrar durante o ano todo: prosperidade financeira, cura e também crescimento espiritual. Então nós estamos falando sobre o ano apostólico do Espírito Santo, né? Você está vendo aí o Espírito Santo, ano apostólico de Atos do Espírito. Aos domingos nós vamos estar estudando a história dos avivamentos, a história da igreja primitiva, vamos estar estudando o livro de Atos. Se você perdeu a ministração do culto da virada, de domingo de manhã, domingo à noite, assista esses cultos, medite nesses cultos. Se você estava, ouça novamente. Cria o hábito de fazer um resumo, de fazer aí um levantamento, um inventário, né, do culto, para que você possa memorizar. Então, falando em atos do Espírito Santo de Deus, nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E na pessoa do Espírito Santo, nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa que abençoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e ele abençoa. Então, hoje nós vamos começar falando aí sobre o poder da palavra, mas também vamos ungir as suas mãos e declarar essa unção de bênção, unção de vitória, essa unção de prosperidade. Esse vai ser um tempo de bênçãos especiais, né? Nós vamos ter um folder específico para você ajudar a gente a divulgar, e no folder eu coloquei a definição da palavra bênção. A definição da palavra bênção. Você sabe que todo o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e todo o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então, quando a gente vê bênção no hebraico, é beraka, né? Que significa conceder bens, que significa presentear, que significa dar, abençoar, literalmente, como também no Novo Testamento, a palavra é eulogia, e eulogia no grego significa liberar boas palavras. Então, quando a gente junta o Antigo Testamento com o Novo Testamento, liberar palavras de bênçãos, liberar palavras de benefício, liberar palavras de sucesso, né? Proferir palavras de crescimento, proferir palavras de bênção. Então, juntando os dois, eulogia com beraka, ou seja, o Novo Testamento com o Antigo Testamento, é conceder bens através das palavras. Que tipo de palavra tem saído dos seus lábios? Que tipo de palavra tem saído da sua boca? Que tipo de palavra você fala no dia da angústia, no dia da adversidade, no dia da prova, no dia da dor, no dia da dificuldade? Que tipo de palavra sai dos seus lábios? Tem que sair palavra de bênção, porque a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, mediante a palavra que você libera, é a palavra que você vive. E isso que nós vamos estar estudando e treinando nesse Novo Testamento, nesses encontros de terças-feiras. Mas, você que tem a Bíblia no celular, abra aí no celular, né, mais fácil, porque nas demais fica difícil para ler, a não ser que você ligue a lanterna do celular. João capítulo 6, 63. João 6, 63.
Vamos pegar desde os 60, Jesus é abandonado por muitos discípulos e a confissão de Pedro. Evangelho de João, capítulo 6, 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Qual seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Agora preste atenção. Se você tem o hábito de sublinhar, você vai sublinhar esse versículo em casa, você vai anotar esse versículo, porque esse versículo me saltou aos olhos uma palavra que Jesus diz aqui. Se você tem a Bíblia de Jesus, as palavras de Jesus em vermelho na sua Bíblia, você vai ver que está em vermelho. Versículo 63, quem falou foi o próprio Jesus. Olha o que Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Um versículo extremamente conhecido, um versículo que muitos sabem de cor, mas que a gente muitas vezes não meditamos tão profundo nesse versículo. As palavras que eu vos disse são espírito. As palavras que eu vos disse são vida. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então eu tenho que entender que essa palavra é uma palavra viva. Essa palavra é uma palavra que é espírito. O espírito, ele entra no nosso espírito, e o espírito aqui que Jesus está dizendo é o Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo: a palavra que eu disse é o Espírito Santo. A palavra que eu disse é o próprio Espírito. A palavra que eu disse, ela é viva. Ela tem vida em si mesma. A palavra que eu vos disse é espírito e vida. Agora entenda que, em outra ocasião, Jesus é aquele que diz: as coisas do Espírito só se entendem espiritualmente. O homem espiritual consegue discerni-las, mas o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. O homem carnal não consegue entender as coisas do Espírito. Então, aquele que é da carne só vai entender as coisas da carne, mas aquele que é do Espírito, ele vai entender as coisas do Espírito. E nós precisamos começar a ouvir a palavra do Espírito, que é Espírito e vida. Precisamos começar a dar ouvidos às palavras de Jesus. Nesse texto, nós precisamos nos lembrar: segundo disse Jesus, as palavras que eu vos disse são espírito. Que interessante. É uma palavra ou é espírito? É uma palavra ou é vida? As três coisas. As palavras que eu vos disse são espírito, as palavras que eu vos disse são vida. Precisamos gravar isso na nossa mente, porque toda palavra que saiu da boca de Jesus é espírito, toda palavra que saiu da boca de Jesus é vida. Então toda palavra que saiu da boca de Jesus é viva em si mesma. E quando a gente deixa ela entrar no nosso espírito, ela começa a gerar. A partir do momento que você recebe uma revelação, tem que começar uma revolução. A partir do momento que você recebe a revelação da palavra, essa palavra vai causar uma revolução no seu interior. Então nós precisamos meditar nisso, nós precisamos guardar isso, nós precisamos entender que o Espírito é o que vivifica, o Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos disse. Então nós precisamos começar a alinhar a palavra que sai da nossa boca com as palavras que saiu da boca de Jesus. As palavras do Senhor Jesus Cristo são espírito e elas são vida. Agora, o termo no original grego aqui para o termo palavra é logos. Logos é a vontade absoluta de Deus. É o mesmo termo usado para coisas. Ou seja, a palavra no termo grego, ela vem do mesmo significado
de coisas. Então as coisas que eu vos disse são espírito e são vida. As palavras que eu vos disse, as palavras são quem controla. E quem controla a palavra? O espírito. Quem motiva? Quem revitaliza? Quem faz com que as coisas se movam, com que as coisas aconteçam, com que as coisas se mantenham? O Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que ter consciência que quando eu libero uma palavra em nome de Jesus, eu estou liberando o Espírito, eu estou liberando o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele entra, ele começa a fazer algo novo, ele começa a fazer transformação, ele começa a realizar, porque ele é a terceira pessoa da Trindade. Então o Espírito é a palavra, e a palavra é o Espírito. São as palavras que movem montanha, quando você fala palavras com fé. Quando o Senhor Jesus Cristo repreendeu a figueira brava, e a figueira teve que obedecer, os discípulos se surpreenderam que ela secou. Peraí, Jesus liberou a palavra, nunca mais nasça fruto de ti. Ela tem que secar, e secar instantaneamente. Ou seja, ela obedeceu a palavra que saiu da boca de Jesus. Quando Jesus falou sobre aquele que tem fé, tem poder de transportar as montanhas com a sua palavra, com a palavra de fé, ele está querendo dizer, ele está querendo nos despertar para a realidade de que as palavras, elas têm poder de mudar a situação. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Uma coisa extremamente simples, mas uma coisa pontual e fundamental para que desse encontro seja um encontro de bênção na tua vida. Se você entender que você governa, a vida e a morte está na tua língua, e as palavras têm vida, e a palavra que você libera, você precisa começar a prestar atenção naquilo que você fala. Você precisa começar a prestar atenção no que sai da sua boca. Você não pode falar palavras negativas, você não pode falar palavras de maldição, você não pode dar matéria-prima, argumento para Satanás fazer cumprir. Você não pode dizer, essa situação vai acabar me matando. Mata mesmo. Por quê? Porque a palavra que saiu da tua boca é espírito, e ela vai fazer cumprir. Então, na verdade, você não pode receber o seu salário e falar, essa miséria não vai dar para nada, porque realmente não dá para nada. Por quê? Porque ela é espírito, ela é vida. Mas quando você recebe o pouco com Deus e entende que esse pouco com Deus há poder nas suas palavras, Senhor, eu consagro a ti esse pouco, e eu clamo, supra as minhas necessidades, e eu te agradeço por isso que o Senhor me deu, porque isso vai suprir. Humanamente não tem como, humanamente eu não sei explicar, mas eu sei que tu és Jeová Jireh, eu sei que tu és o provedor, eu sei que tu és o Deus que supre todas as coisas, eu sei que tu és o Jeová que sara. O médico diz que não tem mais jeito, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que tu és poderoso. E você começa a alimentar a palavra, e a palavra que é espírito, a palavra que é vida, ela vai começar a gerar vida dentro de você. Ela é como uma semente que brota, ela é como uma semente que cresce, ela é como uma semente que germina, ela é como uma semente que frutifica. Então, o espírito e a vida está no poder da palavra. São as palavras que movem montanha, são as palavras que Jesus liberou, que aquietou o vento, que cessou a tempestade, que acalmou o mar, que secou a figueira. As palavras que Jesus liberou, quando Jesus falou sobre o poder de transportar os montes com as palavras, ele estava querendo despertar em nós a realidade de que as palavras, elas têm poder de mudar uma situação. As palavras, elas têm poder de mudar uma história. As palavras, elas têm poder de mudar um diagnóstico. Você pode ter pego um diagnóstico mau, um diagnóstico ruim, mas você começa a dizer, Senhor, isso é o que o documento está dizendo, isso é o que o diagnóstico está dizendo, mas tu és o Deus que dá a última palavra. Assim como o Senhor multiplicou e
e aumentou 15 anos de vida no rei, tu podes multiplicar, tu podes quebrar esse diagnóstico, tu podes mudar essa história, tu podes dar saúde, tu podes trazer cura, tu podes manifestar a tua glória, e é essa palavra que eu vou liberar. Muitas pessoas passaram e não conseguiram, mas o Senhor vai à minha frente e eu vou passar e vou contar o testemunho de milagre e o testemunho de vitória. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que deixar essa simples verdade. Esse versículo 63 é simples. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Aleluia. E Jesus continua dizendo, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Então Jesus está querendo nos ensinar sobre o poder da palavra. A palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus é uma palavra de fé. A palavra inspirada pelo poder de Deus é uma palavra da promessa de Deus. E glória a Deus, porque você pode usar as suas palavras para profetizar o teu futuro, para chamar à existência o teu milagre, para repreender toda obra maligna, para repreender toda enfermidade. Deus te deu poder e autoridade para repreender o que está ilegal. Deus te deu poder e autoridade para rejeitar, para repreender o que não está de acordo com a palavra dele. Então você pode usar as palavras para repreender a pressão alta, para repreender a opressão, para repreender a dívida. Você pode usar as suas palavras para repreender a crise, para repreender o cansaço, para repreender a doença, para repreender o desânimo. Você pode e deve usar palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de realização. Para quê? Para ativar a tua vitória, para ativar o teu milagre. Dentre todas as palavras que você ouviu, as palavras, você tem que entender que elas são espírito e vida. E das palavras mais importantes de todas que você já ouviu e que pode influenciar a sua vida e que pode fazer com que você caminhe em direção à sua vitória, são as palavras de Deus, são as palavras de Jesus. Você tem que recordar que Deus, na sua palavra, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, todas as bênçãos já são nossas, a gente tem que invadir e tomar a força. Mateus vai nos dizer que desde os dias de João Batista até hoje se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Então, de todas as lembranças principais que você pode ter na sua vida, é recordação de que Deus nos abençoou. Deus nos abençoou. Relembre que somos abençoados em Cristo pela fé em Deus, para sermos lavados pelo precioso sangue do Cordeiro imaculado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter isso intrínseco dentro do nosso espírito, precisamos ter isso gravado na nossa mente, porque é importante para a nossa vida. O Senhor Jesus nos disse, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. As palavras do Senhor Jesus Cristo são vida. Eu desafiei alguns irmãos aí o ano passado, no dia da Bíblia, pegar uma Bíblia que tem as palavras de Jesus em vermelho e ler só as palavras de Jesus. Voltar e ler só as palavras de Jesus. E deixar essas palavras de Jesus ser vivas, ser verdadeiras na sua vida. Deixar as palavras de Jesus fazer história e realmente gerar corpo, realmente gerar substância. Por quê? Porque nós precisamos ter as palavras de Jesus guardada em nós. Então essas palavras que você ouve,
As palavras de Deus vêm em você e ela é que dá vida às coisas, inclusive ao seu corpo, inclusive à sua prosperidade, inclusive à sua saúde, inclusive à sua vida. Ela é que vão inspirar você a acreditar na cura, acreditar no milagre, acreditar na prosperidade. Quando você começa a declarar a palavra de Deus, ela vai aumentando a sua fé. Paulo entendeu isso e Paulo escreve em Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você começa a liberar a palavra de Deus, você vai tendo a oportunidade de aumentar a sua fé. Você vai tendo a oportunidade de desenvolver a sua fé, que vem ao ouvir e declarar a palavra de Deus na sua vida. Então, a sua fé aumentando faz com que você acredite no sobrenatural, acredite no milagre, acredite na vitória, acredite na cura, acredite na prosperidade. Faz com que você honre ao Senhor e faz com que você receba a sua vitória. O homem foi criado por Deus e ele foi feito à imagem e semelhança do Criador. Então, se Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e Ele nos criou à sua imagem e semelhança, você também pode gerar, você pode criar através do poder da sua palavra. Você tem que persistir, tem que perseverar. O homem tem o poder na palavra, quando a palavra sai endossada por Jesus Cristo. Só o homem tem o poder de expressar falando, de expressar verbalmente. Então Deus colocou em nós esse poder de vida. Os animais não se comunicam usando palavra, os pássaros, os peixes não se comunicam usando palavra, os outros seres não se comunicam usando palavra, mas o homem comunica com palavra. O ser humano, ele tem esse poder de liberar a palavra. E você não pode abrir mão de usar esse poder que Deus colocou em sua vida e nem pode usar de maneira errada, nem pode usar para o lado errado, maligno, para o lado negativo. O poder de ativar a vitória através das palavras saem da sua boca, são as palavras de fé. Os animais se comunicam com sons diferentes, as aves, os pássaros, os peixes se comunicam de outra forma, que para eles é a forma deles se entenderem dentro do mundo deles. Porém, os animais, por melhor que sejam o QI deles, sejam inteligentes de alguma espécie, eles não conseguem transmitir palavras de fé. Mas o ser humano consegue, o ser humano pode, o ser humano chama a existência, o ser humano libera, transmite palavras de fé, e essas palavras são que vai mudar a situação. São essas palavras, façam com que você próprio aprenda a liberar a tua bênção e ser abençoado. Seja você próprio teu abençoador, não seja uma pessoa que vai te boicotar, não seja uma pessoa que vai trabalhar contra, não. Comece a declarar. Provérbios capítulo 18, versículo 21, Salomão declara: a vida e a morte está no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então o Senhor delegou poder, e a nossa capacidade de nos expressar é através das palavras. Então há poder nas suas palavras. Tenha consciência disso. Não libere, por mínimo que seja, uma palavra negativa, porque as nossas palavras podem gerar vida ou podem gerar morte. Então o que significa isso? Isso significa que nós vivemos em um sistema que é ativado através da voz. Hoje os especialistas estão dizendo que tudo é energia. Já tem pesquisas aí na internet, tem muitas delas, demonstrações delas, que quando você libera palavras negativas sobre algo, aquilo mingua, aquilo vai à falência, aquilo na verdade se destrói, mas quando você libera palavras positivas a uma semente, a alguma coisa, ela desenvolve, ela cresce, ela frutifica. Então a palavra é uma energia, e essa energia é o que Deus quer abençoar por sair da tua boca uma palavra alinhada com a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que nós vivemos num sistema que é ativado pela voz. O que é que você está liberando
da sua boca. Com a minha voz, ou eu ativo a cura, ou eu ativo a enfermidade. Ou eu ativo saúde, ou eu ativo doença. Com a minha voz, ou eu ativo a falência, ou eu ativo a prosperidade. Ou eu ativo a vitória, ou eu ativo a derrota. Então nós temos que entender que Deus colocou dentro de nós um potencial para ativar. E glória a Deus por isso. A voz de Deus ativou tudo. Haja luz, haja separação, haja porção seca, haja sementes, haja flores, haja árvores frutíferas. Então, com a minha voz, eu ativo. Mas isso não é mágica. Isso é perseverança. Isso é modo de vida. A voz de Deus nos deu existência. E agora vem Jesus e diz: as minhas palavras são espírito. As minhas palavras são vida. Glória a Deus. Muitas vezes os cristãos não recebem o milagre porque estão esperando palavra de outros, quando Deus está esperando uma palavra de você. Não recebem o milagre que buscam a Deus, porque mesmo eles tendo sido batizados nas águas, ou até sido batizados no Espírito, não vigiam a boca. Não vigiam as palavras que saem dos teus lábios. Não vigiam as palavras que saem no dia mau, no dia da angústia, no dia do nervoso, no dia do estresse. As próprias palavras vão minguando as forças, vão te manipulando, vão amarrando e vão prendendo, impedindo a tua fé de funcionar, impedindo o teu milagre de acontecer. Para Deus nos abençoar, você precisa tomar cuidado com as palavras que você declara. Você precisa tomar cuidado com a tua língua. Um dos meus primeiros livros de sucesso aí de vendas, acho que ainda temos, é bem pequenininho, é Pense para Falar. O poder da palavra. E esse livro, Poder da Palavra, Pense para Falar, ele é pequeno, mas ele é profundo, ele é eficaz, porque ele fala sobre a declaração da boca, a palavra de Deus que chama a existência. As palavras que você fala fazem toda a diferença, conforme Jesus disse, assim como as palavras dele as nossas também são espírito e vida. O poder resiste em você aprender a controlar as palavras que saem dos seus lábios. Muitas vezes o poder de Deus não opera na sua vida porque você não tem aprendido a controlar as palavras que estão saindo da tua boca. Há muitas pessoas que são revestidas pelo Espírito Santo, que falam línguas estranhas, mas que no momento difícil explodem e falam palavras explosivas, dizem coisas que entristecem a Deus, que entristecem ao Espírito, que vai contra a palavra de Deus, palavras negativas, e o diabo está ao derredor te atentando, te atormentando para pegar essa palavra. Palavras negativas que estão atrapalhando a fonte de poder, e isso tem atrapalhado a sua vida espiritual, isso tem impedido o milagre de Deus na tua história. A partir do momento que você aprende a controlar as suas palavras, a usar as suas palavras com poder, a usar as palavras que glorificam a Deus, a partir desse momento, você começa a desencadear uma fonte de poder em sua vida. Aqueles que creem em mim, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Glória a Deus. Então você começa a desencadear as palavras que motivam, as palavras que ativam vitória. Portanto, é imprescindível que você não pare de meditar na palavra de Deus, que você não pare de meditar que há poder nas palavras que saem da tua boca. E leia a palavra de Deus em voz alta. Há poder em usar as palavras de maneira correta. É impressionante nós observarmos que a batalha que Daniel estava na Babilônia, a luta, a pressão, as ameaças, as ciladas que colocaram ele, a resistência espiritual. Você acha que ele não sentiu o peso espiritual? Principado da Pérsia, o principado da Grécia. Mas a hora que o anjo Gabriel chegou para ele, o anjo disse: Daniel, eu vim por causa das tuas palavras.
A palavra que Daniel liberou trouxe o anjo Gabriel, trouxe o anjo de Deus com a resposta. Então eu não sei, a Bíblia não registra o que ele orou, mas a oração dele fez o anjo ser fortalecido, fez o anjo passar, fez Deus enviar reforço para deter o principado da Grécia e o principado da Pérsia, para que o anjo Gabriel passasse e trouxesse o recado de Deus. E o recado foi extraordinário. Daniel, homem muito amado de Deus, desde o dia em que propusestes o teu coração em buscar o Senhor te ouviu e já te respondeu. Mas havia uma resistência. O principado da Pérsia, o principado da Grécia não queria que você recebesse a vitória, a resposta. Meu amado, essa batalha continua até hoje. Toda vez que você proposita algo, toda vez que você determina algo, o inferno se levanta. Mas é a tua palavra que vai fortalecer os anjos. É a palavra que sair da tua boca que vai dar argumento, que vai dar matéria-prima. Olha lá, ele está pedindo em nome de Jesus. Ele está pedindo em nome de Jesus. Se ele está falando em nome de Jesus, nenhum inferno, nenhum demônio, nenhum principado, nenhuma potestade pode impedir, porque tem um servo de Deus lá marcado, selado com o Espírito Santo, pedindo em o nome de Jesus. E em o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. A poderem usar as palavras de maneira correta. A forma como você usa as palavras, você controla a palavra, isso vai fazer toda a diferença e você vai passar a viver não só um encontro de bênção, mas uma vida de bênção. Em meio às situações que você vive, libere a palavra certa, não dê matéria-prima para Satanás, não dê argumento para o diabo. Em meio às lutas que você enfrenta, não prossiga em meio à situação difícil, declarando maldição, declarando fracasso, declarando derrota, declarando que não vai acontecer, declarando que não tem mais jeito, declarando que você não vai viver o milagre. Não. Você precisa, mesmo em meio à adversidade, dizer: eu sei que meu Redentor vive, declarar: o Senhor vai se levantar e vai operar milagre, liberar palavras de fé, liberar palavras de vitória. O médico pode ter dito que não tem mais jeito, o médico pode ter dito que não adianta, mas eu creio no médico dos médicos, e é Ele que dá a última palavra, é Ele que dá a última sentença, e ainda que esteja morto, se tu creres, viverás. Jesus foi claro em afirmar aos discípulos: as palavras que eu vos disse são espírito. Palavra não é algo morto, palavra é algo vivo. Jesus disse: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. O que é o homem bom? O homem bom é o homem que obedece à palavra de Deus, é o homem que tem Jesus como Senhor e Salvador, é o homem que serve a Deus, é o homem que está cheio do Espírito Santo, é o homem que anda por meio da fé. Se você anda por meio da fé, você é considerado bom. Abraão é um grande exemplo de um homem bom. Abraão aprendeu a andar por fé, andar pela palavra que Deus falou, e foi assim que ele conseguiu subir o monte para sacrificar o próprio filho. Por quê? Peraí, Deus falou que eu vou ser pai de nações e vai ser desse menino. Se ele está pedindo menino, eu não sei o que ele vai fazer lá em cima, mas nós desceremos, iremos sacrificar, mas nós voltaremos a vós. Assim Abraão obteve resultados de fé que ele depositava em Deus. Abraão, ele passou a viver pela fé e isso lhe foi imputado por justiça. A fé faz toda a diferença, mas volto a dizer, não é mágica. Você tem que perseverar, você tem que insistir, você tem que declarar mais palavras de vitória do que você já declarou de derrota até hoje. Quando um homem ou uma mulher de fé vai depositando palavras de fé dentro do seu espírito, a sua boca se enche, o seu coração se enche de palavras de fé, e você precisa liberar, você precisa falar, você precisa dizer à atmosfera. Se a ciência afirma que toda palavra é uma energia, cria uma energia, então você está criando, entenda a colocação, energia positiva, energia boa, do seu coração tem que sair
palavras boas, palavras de fé, palavras de vitória, palavras de milagre. E se a palavra de Deus nos diz que Abraão, em esperança, creu contra a esperança, pois já era de quase 100 anos e tinha o seu corpo já amortecido, mas o que ele está querendo dizer? Em esperança, creu contra a esperança. Ele está querendo dizer, Senhor, humanamente eu não posso mais gerar 100 anos, mas se o Senhor falou, eu vou ser pai de nações. O Senhor falou, eu vou ser pai. Eu não sei quando, mas o filho vai nascer. Eu não sei quando, mas eu vou ser pai. Então ele declarava em esperança, creu contra a esperança. Do seu coração tem que sair palavras de fé, palavras que vão fazer toda a diferença. Foi isso que Deus quis dizer quando ele declara, o homem bom do seu coração tira o seu bom tesouro. Por isso é necessário em toda a vida nós pensarmos bem antes de falar. Termos cuidado para não falarmos palavras negativas. Termos cuidado para não boicotarmos a nossa própria bênção. Não adianta você vir fazer uma campanha, pedir para os pastores, intercessores orarem, ungirem e sair daqui e falar, eu sabia que não ia acontecer nada. Você acabou de cancelar a oração, você acabou de cancelar a unção, você acabou de cancelar tudo que foi falado. Então, palavras que declaram a tua derrota não podem sair da tua boca. Nós precisamos momentos de oração e profetizar, pedir graça a Deus, esperar nele, para que não venhamos a tornar impossível a nossa vida de vitória. O homem bom do seu coração, do seu tesouro, tira o bom tesouro, que é a palavra de vitória. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e deixamos a palavra de Deus criar raízes em nosso coração, nos momentos de dificuldade, quando damos lugar ao Espírito Santo, o Senhor usa os nossos lábios, e então nós falamos palavras de vitória e damos matéria-prima para Deus operar. É isso que nós devemos fazer nos momentos difíceis. Falarmos palavras que fazem toda a diferença. Liberarmos palavras de fé. Liberarmos palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Liberarmos palavras em concordância com a palavra de Deus. Palavras que ativam a fé. Palavras que ativam a vitória. Palavras que fazem toda a diferença. A partir do momento que você passa a usar as suas palavras com sabedoria, a partir do momento que você dá lugar ao Espírito Santo de Deus para ativar palavras de fé em seu coração, aí você passa a trilhar um caminho de vitória. Aí você passa a ativar um caminho de milagres. Então ative a sua vitória através das declarações que saem da tua boca. No momento do nervoso, do estresse, da angústia, da ira, fecha a boca. Melhor não falar nada do que falar palavras negativas. Tenha fé. É difícil, mas é possível. É um treinamento. Tudo é um treinamento. Então tenha fé, não desista. Ative a sua bênção. Não aceite o que estão dizendo. Não declare as previsões que estão sendo ditas por aí, que esse ano vai ser terrível, que esse ano vai ser de crise, que esse ano vai ser... Se vai ser, eu decidi não participar. Aleluia. Pode ter crise para eles, para mim não vai ter não. Glórias. Entende? Então eu sei em quem tenho crido, e o meu provedor não é governo, não é presidente, não é real, não é dólar. O meu provedor é Jeová Jirê, é dele que vem o meu sustento, é dele que vem a minha provisão. E o mundo pode estar em crise, mas os céus não serão abalados. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. São vivas. Então deixe que essas palavras transformem o seu coração. Encha o teu coração e esteja com o seu coração cheios de palavras que ativam a vitória. Abra sua boca com as palavras que fazem diferença. Abra tua boca com as palavras do Espírito. Ore para que Deus coloque nos teus lábios as palavras corretas, para que Deus use os teus lábios, para que Deus use a tua boca com palavras de milagre, com palavras de vitória, com palavras de bênção, com palavras de realização, de concretização, que a tua oração possa ser buscar a palavra certa, ser liberada em cada situação. É fabuloso, é fascinante nós estudarmos a história dos avivamentos.
Nós vamos estar mergulhados nisso nesse ano e, à medida do possível, nós vamos estar resumindo os avivamentos, porque, amados, é impressionante o que Deus faz quando acontece um avivamento numa região. É fabuloso, fascinante o que Deus faz quando acontece um avivamento. Quando nós olhamos, por exemplo, para Charles Finney, George Whitefield, quando nós olhamos para John Wesley, quando nós olhamos para os reformadores, quando nós olhamos para esses homens que foram usados por Deus, ainda ontem eu estava lendo uma parte deles, dos avivamentos, e eles estavam dizendo de um avivalista que ele pregava para um auditório de 2.000 a 80.000 pessoas, 5 vezes ao dia. Não tinha microfone. Você já pensou o que é falar para um auditório de 80.000 pessoas sem microfone? Estamos aqui com 120 pessoas mais ou menos e preciso do microfone? Imagina, 80.000 num auditório. E falando sobre o Espírito Santo, falando sobre avivamento, só Deus para fazer a voz dele ecoar. Mas cada palavra que ele liberava, o povo era tocado pelo poder de Deus, o povo era... algo fantástico, fabuloso acontecia, porque estavam vivendo um tempo de avivamento. O mesmo Deus que operou no passado, continua operando hoje. O mesmo Deus que já fez uma vez, pode fazer de novo. Mas é hora da igreja brasileira se posicionar e começar a liberar palavras de bênção, palavras de milagre, palavras de um evangelho vivo, de um evangelho verdadeiro. Se a palavra de Deus nos diz que os sinais seguirão aos que creem precisam ver os sinais do seguinte. Os que creem precisam ver sinais, prodígios e maravilhas. Com esse entendimento, nós queremos fazer essa primeira unção, nesse primeiro encontro de bênção. Com esse entendimento, você vai separar a tua oferta, o teu dízimo, você que tem a sua oferta, você que tem o seu dízimo, você vai vir receber a tua unção. E nós vamos chamar os pastores daqui à frente, os pastores, os presbíteros, para que possam estar ungindo a tua vida, declarando a bênção na tua vida, na tua história, declarando palavras de vitória. Você vai olhar para a situação presente que você está vivendo e você vai começar a declarar uma palavra de vitória, uma palavra vai ser liberada sobre a sua vida. Quando você vier falar com um dos pastores, você vai dizer: ora pela minha vida financeira, ora pela minha situação, minha carreira, minha vida profissional, ora pelas minhas finanças, ora pela minha saúde, ora pela vida dos meus filhos, ora pela vida do meu cônjuge, ora pelo meu casamento, ora pela minha família. Então, nesse momento, você vai estar recebendo essa unção de vitória, de bênção, de milagre.